Olá, gente. Meu nome é Gustavo, eu sou estudante de EAD. Eu vou falar um pouquinho sobre o preconceito e alguns tabus que existe muito grande ainda sobre a educação EAD, que não é verdade. Tem um rapaz aí no YouTube falando o seguinte, que a EAD não exige de ti uma capacidade imensa de apresentar um trabalho, que não tem apresentação de trabalho na frente de pessoas. Gente, isso aí é mentira. A gente, a cada trimestre, a gente tem uma apresentação de um trabalho, onde que a gente tem que elaborar todo um trabalho acadêmico dentro das normas, tudo mais, como se fosse uma presencial, e a gente tem que apresentar para toda a turma. A gente ainda vai ser questionado, muitas vezes a gente é questionado no momento, a gente tem que saber a resposta, a gente tem que estudar bastante para aquele trabalho, e a gente tem que elaborar e apresentar. Isso é um erro que muita gente acha que a EAD não tem. A EAD não tem apresentação de trabalho. A gente tem apresentação de trabalho sim. Vale a pena fazer EAD? Vale a pena fazer EAD. Outra coisa que acontece, que é a questão que a EAD é uma modalidade nova. Gente, a EAD não é nova, nunca foi nova, minha gente. A EAD não é uma modalidade nova. Quem tem algumas dúvidas ainda, por favor, pesquise um pouquinho mais antes de fazer alguns vídeos. Acaba rebaixando muita gente que estuda EAD, entendeu? Tem muito preconceito quanto a pessoa que estuda EAD. Claro, gente, como toda instituto, como toda faculdade que você for estudar, tu tem que saber se é uma faculdade boa ou não. Então a gente tem que falar com os alunos, a gente tem que falar com os profissionais de lá, a gente tem que tentar conhecer o instituto antes de fazer a matrícula. Foi o que eu fiz, eu estudo numa instituição EAD boa. E geralmente nas instituições que dão EAD, não tem um professor formado dentro da sala de aula. Não é o caso da minha EAD, por isso que eu digo, tem que pesquisar antes de falar qualquer bobagem. Eu vou uma vez por semana, eu tenho um professor formado em biologia lá dentro, eu sou estudante de biologia, EAD licenciatura, gente. Licenciatura também, eu não tenho bacharel de biologia, eu faço licenciatura. E como todo estudante que pensa em estudar EAD e ver as reações da pessoa, comigo também não foi diferente. Eu lembro até hoje o dia que eu falei, gente, eu vou estudar EAD. Como que tu vai estudar EAD, rapaz? Tu vai morrer de fome, poxa. Ah, vou fazer licenciatura. Tu vai fazer licenciatura, mano. Eu não vou te alimentar, velho. Eu não vou te dar comida, eu não vou te dar cesta básica. Cara, vamos amenizar um pouquinho, vamos parar um pouco de ser tão preconceituoso, falar coisa que não sabe. Como todo estudante que tem a ideia de estudar EAD, vai sofrer alguns preconceitos, como eu sofri alguns preconceitos. A EAD no Brasil, ela não é uma modalidade tão nova não, como as pessoas pensam. E fora do Brasil é uma modalidade já muito usada. Tem resultados grandes, um resultado imenso. Tem aquela sede de ler e aprender. Pessoas que realmente aprendem. Quem vai na EAD realmente quer aprender, entendeu? São pessoas que querem aprender, não para bagunçar a sala, não para fazer ladaia. É pessoas que querem aprender. Não tô falando que a presencial não é, mas a EAD eu posso confirmar. Fica quem quer aprender. Existe algumas pessoas de grande influência que já fizeram EAD, tipo o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele fez EAD. Ele estudou economia, se eu não me engano, por EAD. Dá uma pesquisada aí, vocês vão encontrar. Então por que eu, Gustavo, né, um grãozinho no meio de uma praia, eu não vou estudar EAD? Por que esse preconceito tão grande contra EAD? Sem saber, gente, sem saber o que é realmente EAD e falando bobagem. Outra coisa que acontece muito, pensa que EAD é só para pessoas que trabalham, só para pessoas que têm filhos, só para pessoas que não têm tempo algum. Bom, eu decidi estudar EAD por escolha própria. Ganhei bolsa para presencial, engenharia ambiental. Não é uma coisa que eu goste. Eu entrei na EAD porque eu tenho familiares que já fizeram EAD e são realmente profissionais bons. Então eu quis testar também EAD. Será que eu vou aprender EAD? Cara, eu vou entrar. Primeiro não foi uma ideia tão legal assim. Eu não gostei tanto, entendeu? Porque eu não estava acostumado a ler um livro e já fazer uma prova, entendeu? Então com o tempo, com aquela leitura que eu tinha, uma frenética leitura, eu comecei o quê? Eu comecei a aprender a estudar, aprender a me ensinar. Entendeu, gente? A EAD, além de ser uma faculdade que te dá muitas chances, ela também te ensina muita coisa. Eu aprendi a estudar na EAD. Aprendi a procurar por mim mesmo. Eu aprendi a ser autodidata. Gente, depois que a gente aprende a ser autodidata, é uma coisa muito boa. A gente não se sente tanto preso naquela questão de Alguém tem que me ensinar. Não. não, a gente acaba correndo atrás dos nossos objetivos.
Isso foi uma coisa que eu aprendi na EAD. Tem muita coisa boa na EAD. Então, quando dizem que não vale a pena fazer EAD, vale sim. Mas se informe. Uma instituição que é ruim, como tem muita presencial que é ruim. Então a gente tem que se informar antes de fazer qualquer passo. Esse então foi mais um videozinho rápido para falar dessa questão da EAD e alguns tabus que rola bastante ainda. Se tem alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que eu faço outro vídeo falando dessas dúvidas. Quem sabe eu posso produzir outros conteúdos sobre a EAD. Obrigado.